Então agora a gente vai fazer junto o CSS ali do nosso Object Menu, beleza? Essa é a sacada que a gente vai fazer nesse vídeo. Vai na calma que a gente vai fazer bem de boa, é bem divertido mesmo, então bora lá. Então a gente parou nesse ponto aqui onde a gente tem o nosso menu maroto, ali só com o texto, e a primeira coisa que eu quero fazer é subir com esse texto. Esse texto não é para estar aí porque a gente vai trocar ele por três tracinhos, que a gente vai escrever esses três tracinhos com CSS. Então vou voltar ali no nosso código, beleza? Deixa eu pegar aqui o nosso logo, cadê? Nosso menu, perdão. E criar primeiro o CSS dele. Então, vou clicar com o botão direito, inspecionar e criar aqui o nosso styles.css. Top. E vincular esse CSS com o nosso componente em si. Eu vou fechar aqui que a gente não vai usar nenhum desses caras mais, ó, só para facilitar. A gente fica aqui apenas com o nosso menu mesmo. Ó. Show de bola? Primeiro o import, né, do nosso CSS. Então, import, aí é um import diferente, né? A gente faz o import aqui direto, ó, ponto barra, chamando ali nosso styles.css. Lembra aí que esse import não existe com JavaScript puro. Esse import de cima existe, beleza? Mas esse import, ele não existe mesmo, não é um recurso do JavaScript, é um recurso dentro do ecossistema do React, que o Webpack, que é aquele cara de fazer tarefas chatas, faz pra gente isso. Ele vê essa linha e importa o CSS pra gente só para ficar mais elegante aí, essa relação do nosso arquivo JavaScript com o nosso arquivo CSS, beleza? E fica muito mais elegante mesmo. Aí agora a gente precisa criar aqui uma class, né, para o nosso menu. Então vou criar aqui o nosso class name e manter o mesmo padrão de nome do arquivo aqui, perdão, nome da pasta do nosso object. E aí a gente coloca aqui o nosso menu. Pronto. Agora sim, a gente vai tentar esconder ali o nosso texto. Para esconder o nosso texto, você pode se lembrar aí do text indent, que empurra o nosso texto um pouco para o lado. Então, por exemplo, vou empurrar ele aqui 200 px. Visivelmente, a gente vai ver ele sendo empurrado ali, só que não. Ó. Beleza? Deixa eu abrir aqui. Ó, só que não mesmo, tá vendo? Por que só que não? Por que que não foi empurrado? Por que que esse elemento não foi empurrado aí? Porque para ele empurrar, para essa propriedade funcionar, o display dele tem que ser block, ele tem que ter um comportamento de block. Pode ser também inline block, beleza? Ou inline block ou block. Se a gente salvar isso, voltar ali e dar um refresh, agora a gente viu que funcionou, ele empurrou o texto 200 e chegou até quebrar a linha de baixo, beleza? Isso é muito doido, ele foi empurrando, empurrando até o ponto de quebrar a linha de baixo. Se a gente empurrasse um pouco menos aqui, ó, tipo uns 50, a gente vê que ele fica na mesma linha ali, né? Ah, perdão, ele empurrou a linha de baixo por causa do display block, né? Viajei, olha eu viajando. Ele foi aí um pouquinho mais até o ponto realmente chegar lá. Se a gente empurra muito mais, ele não vai cair para a linha de baixo. Na verdade, ele vai sair da tela, ó, que é o que a gente quer, que ele suma da tela. Só que se ele some da tela do lado direito, a gente causa um scroll horizontal, ó. Tá vendo o scroll maroto aqui embaixo? Opa, sem querer eu quase copiei a tela ali, quase tirei um print, ó. Ele causa esse scroll. Eu não quero causar esse scroll, né? Eu não quero esse scroll horizontal. Se a gente não quer o scroll horizontal, é só jogar pelo lado esquerdo da tela. Isso é bem legal, ó. A gente chega aqui e passa o menos 999px. A gente passa esse menos 99999px, que é uma técnica bem antiga aí, que tem no CSS, para a gente esconder o máximo que a gente conseguir do lado esquerdo, e a gente vai ter que ter um monitor aí que tem 9.999 pixels horizontalmente. É muito, muito pixel, beleza? É muito, eu nunca vi esse monitor, beleza? Mas funcionou já. A gente tem aí o comportamento que a gente queria. Só que a gente sumiu com o nosso texto da tela, só que agora a gente tem que desenhar de fato o traço. Então eu vou desenhar o traço usando uma propriedade chamada before, para não ter a necessidade aí de a gente criar, beleza? Realmente uma nova tag ali dentro do nosso arquivo, senão a gente tem que ter três tags e essas tags aí eu teria sujando totalmente o nosso HTML. Então, sem tentar assim sujar o nosso HTML, eu vou tentar criar aí realmente uma linha. Então, para fazer isso, ó, a gente tem um pseudo seletor aqui, que a gente pode colocar dentro do menu, que é chamado de after e o before. Então, a gente vai ter os dois, na verdade. Primeiro, vamos criar o do after, poderia ser do after ou do before. A ideia é o que ele vai fazer aqui. Deixa eu colocar um content só para mostrar. Ó. Então, a gente põe o atributo content, né? Entre aspas aqui, põe coisa, ponto e vírgula, e a gente vai ver esse coisa na tela. Ó. Mentira, a gente vai ver por causa do text indent. Quase esqueci, né? Tem o text indent que está empurrando todo o texto para fora, né? Se a gente voltar aqui e tirar o text indent, ó, só para a gente ver, a gente tem o coisa ali depois do nosso menu, porque o after significa depois em inglês, então ele põe dentro ali do nosso A, ó. Se a gente abrir aqui, a gente vai ver ó, exatamente depois do texto, a gente põe aqui
no final ali dele, nesse caso, né, o after ali. E a gente pode fazer o que a gente quiser, mudar a cor daqui, ó, por exemplo, trocar aqui por um color, ó, red, ponto e vírgula, e perfeito, muda a cor, muda o que a gente quiser mesmo. Mas não é o caso, não é isso que a gente quer, né? A gente não quer mudar a cor, não quer nada disso. Então vamos voltar ali, que a gente quer desenhar uma barrinha. Então vou tirar aqui, voltar o text indent para o menos 9999 px, ponto e vírgula. Opa, faltou ponto e vírgula. Deixa eu pôr o ponto e vírgula. Agora sim. E vou tirar o coisa, porque a gente não quer texto algum, né? É só uma marcação visual. E a gente quer desenhar um traço, beleza? De uma altura aí, sei lá, de uns 4px. Então vou colocar uma altura aqui de 4px e uma largura, um width de 100%. Né? Eu quero que ele ocupe 100% do pai ali, porque eu não me preocupo com o tamanho, deixar o tamanho máximo dinâmico possível. Nesse caso, como a gente precisa desenhar o elemento, a gente está colocando o width e height dentro do nosso object, mas não é no object especificamente, é um desenho que a gente está fazendo com ele. Então, a gente não vai definir tamanho para o object. Pode ver que ele em si não tem tamanho, é só o desenho dele que tem, beleza? E aqui a gente pode definir um background para a gente conseguir enxergar isso na tela. Beleza? Então, vou colocar aqui inicialmente como red, porque aí fica mais gritante, mais visível. Se a gente voltar no browser e dar um refresh, a gente vai ver que não funcionou, beleza? Não funcionou por quê? Porque o comportamento padrão do after é display inline. Display inline, a gente não consegue definir largura e nem altura para ele. Então, o que a gente tem que fazer aqui é mudar o display. Colocar também aqui o display para block. Uma vez a gente definindo para block, aí ele vai aparecer na tela e tá ali bonito, feliz e saltitante. Legal? E eu acho que ele tem uma borda arredondada. Tem uma borda arredondada. Então vamos arredondar as bordas aqui desse desenho que a gente está fazendo. Para arredondar as bordas, a gente usa aqui o nosso border radius. E como a gente quer arredondar a borda perfeitamente, a gente tem que colocar metade da altura, então 2px. Olha lá. Vamos ver se funcionou. Funcionou. Tá feliz ali a borda arredondada. Ó. Tá vendo? Se eu der um Ctrl+, vocês podem ver aí a borda arredondada perfeitamente. Então a gente conseguiu criar o after. O before é a mesma regra, são todas as mesmas regras. Então vamos colocar aqui o nosso before também. Ó. Então, vírgula, ponto menu, dois pontos, né? Dois pontos, correto é assim? Então vamos usar o seletor corretamente aí, né? Toda vez que é um pseudo-elemento, a gente usa dois pontos. Quando é uma pseudo-classe, a gente usa um ponto só. O nosso before. Perfeito. Agora voltar ali e dar um refresh. Ó. Então foi criado o antes e o depois. Só que teve um problema. Como a gente colocou tudo como display block, o texto voltou a aparecer na tela e não está sendo mais respeitado ali o text align para jogar ele para fora da tela. Beleza? E tem outro problema. E o terceiro traço? Porque a gente só tem o before e o after. Eu preciso do terceiro traço ali no meio. Beleza? Já tem o traço no topo, tem o traço na parte inferior, mas está faltando o traço do meio. Triste, mas verdade. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que sujar um pouquinho o nosso HTML para ficar elegante isso, mas não muito, então tá tranquilo. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um span aqui, ó, envolvendo o nosso menu, beleza? Então a gente envolve aqui o texto do menu e vamos colocar uma classe para ele. Ele vai ser exatamente, opa, class name, né? Tem que lembrar aí que a gente está dentro do JSX, não dentro do HTML, e aqui a gente passa só center. Já que ele vai ser o do centro, eu vou colocar como center aí. E agora a gente vai ter que pegar também esse elemento que está dentro do nosso menu, beleza? Então a gente também quer o mesmo comportamento para ele. Então eu vou colocar aqui, ó, ponto menu, sinal de maior para pegar o filho direto, ponto center. Então vamos ver se já funcionou, se está todos posicionados. Olha, está realmente um posicionado junto com o outro ali, tá vendo? Realmente mesmo. Se eu colocar um margem bottom aqui, vai ficar mais visível. Ó. Margem bottom de 5px. Ó. Olha que interessante. Um debaixo do outro. E praticamente está finalizado, né? Se eu fizer isso, está finalizado, mas não está muito elegante, né? Não está elegante. Beleza? Porque a gente tem um monte de margem ali e o último também tem margem. Ó. Então isso aqui pode causar um efeito colateral que eu não quero depois, aí vai dar um monte de chabô, tá vendo? O último tem uma margem ali desnecessária. Eu vou dar um Ctrl+, como é pequenininho, não desse lado aqui do browser, ó, a gente pode ver a margem ali do último. Essa margem desnecessária no último. A gente poderia resolver isso, né? Porque a margem é só para aplicar nos dois primeiros e não no último. Então a gente poderia pegar o before aqui, que é o último, ó, o after, perdão, que é o último, e remover a margem dele. Então eu poderia fazer isso aqui, assim, ó. Beleza? E a gente chega aqui e tira a margem. Ó. Margem bottom
0. Beleza? Já resolve, né? Tá tudo beleza. Essa é uma das formas de fazer o menu e já está feito. Isso é brilhante, né? Bem simples mesmo. A gente conseguiu fazer o menu ali sem muita mágica, sem se preocupar com muita coisa. Menu feliz da vida, apenas com um pouco de margem, desenhando os componentes. Aí você deve estar desenhando os traços. Aí ele está se perguntando, putz, assim, mas Marco, tá, tá desenhado, obrigado, tô feliz, mas cadê o posicionamento? Lembra lá, não é para você se preocupar com isso quando você está desenhando o seu object. Quem vai definir o tamanho, o comportamento, é o contexto que ele vai ser usado, não é ele em si. Ele é um traço, são 3 traços e é isso. O tamanho dele que vai definir é o pai. Não se preocupa em definir o tamanho dele aqui. Mas uma coisa que a gente tem que se preocupar em definir é a cor, né? Então vamos pegar aqui o nosso color, ó. Cadê o nosso color? Esse daqui. E aqui tá a cor dele é mais ou menos essa. Era 70 mesmo? É 70. Ó. Então o nosso forte. Então vamos colocar essa cor aqui. Beleza? Var, abre, fecha parênteses, traço, traço, color, traço, forte. Pronto. Vamos ver se foi? Olha lá, já foi. Então, nós terminamos o nosso object, terminamos nosso CSS da forma mais simples possível e até de uma forma até elegante, né? A gente poderia fazer de duas formas só essa margem aqui, para não ter que resetar uma margem que já foi aplicada, para ficar um pouco mais elegante, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Eu vou apagar isso e, na verdade, eu vou falar para colocar a margem no before. Eu faria dessa forma, acho que fica um pouco mais elegante, ó. Vírgula, menu. Já estou fazendo uns refactors muito doido aí. Sinal de maior, fazendo uma pequena mudança no meu código. 5px. Pronto. Volto ali no browser ó, e continua funcionando igual. Só que a gente não fica adicionando margem e removendo margem, né? A gente só adiciona margem onde precisa e remove onde precisa. Bem de boas, né? Bem elegante mesmo. E é isso. Show? Legal? Simples e feliz. Valeu aí e até o próximo vídeo. Tem dúvida, não esquece, manda no Discord.